Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Experiências de Quase Morte. Há um texto que vai aparecer como base para o nosso estudo hoje, que é 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 14, que diz assim: E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Há um outro texto que aparece aqui também na abertura do nosso guia de estudos, que é, na verdade, de uma obra intitulada Experiências e Fenômenos da Sobrevivência à Morte Física, que é de um autor chamado Raymond Moody Jr. Esse texto, o que vai aparecer aqui, ele diz o seguinte: alguns argumentos modernos mais populares para provar a teoria da imortalidade da alma são a experiência de quase morte. Daí, nesse livro, A Vida Depois da Morte, o que acontece quando uma pessoa morre, uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte física, apresentou os resultados do seu estudo de 5 anos a cerca de mais de 100 pessoas que experimentaram morte clínica e foram reanimadas. Essas pessoas afirmaram ter visto um ser de luz amoroso e caloroso antes de voltarem à vida. E isso tem sido considerado prova incontestável da sobrevivência do espírito humano depois da morte. Muitos outros livros promovem essa mesma ideia. Quando olhamos aqui para esses dois textos, nós percebemos aquilo que tem acontecido nesse exato momento. Você sabe que durante essa semana nós estamos analisando algumas das iniciativas que a rebelião tem feito dentro da nossa sociedade pós-moderna para tentar ludibriar as pessoas. Vimos que mesmo dentro do contexto do mundo cristão, a palavra de Deus tem sido substituída por uma experiência mais mística, e então as pessoas têm um conhecimento muito superficial a respeito daquilo que são os nossos princípios e, ao mesmo tempo, das nossas doutrinas distintivas como povo de Deus, e por isso o inimigo tem conseguido acesso tão fácil mesmo ao povo de Deus. E agora, hoje, o que a gente está analisando é exatamente isso. É aquilo que é chamado de experiências de quase morte. Há uma sigla que vai ser utilizada para isso, que deixa só eu encontrar aqui essa mesma sigla, que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos, na verdade, EQM, que é exatamente essa ideia de experiências de quase morte. Isso é, na verdade, é considerado como um ramo da ciência, onde pessoas que acabam passando por uma cessação do batimento cardíaco são diagnosticadas como pessoas que acabaram falecendo por uma questão de minutos. Elas permanecem nessa mesma situação até que são reanimadas e são trazidas de volta. Essas pessoas, elas trazem alguns relatos. Muitas delas, segundo o relato que elas mesmas acabam dando, elas se encontram com familiares que faleceram há muito tempo, com pessoas que eles conheceram com espíritos de luz, que os orientam, que trazem para eles algum tipo de orientação a respeito da vida, a respeito daquilo que eles devem fazer. A grande maioria desses relatos de experiências de quase morte, as pessoas quando retornam falando de alguns desses encontros onde esses espíritos de pessoas que já morreram, espíritos de luz, que trazem para eles mensagens de amor, mensagens de conforto, mensagem que vai ficar tudo bem, de que está tudo certo. Uma das coisas que chamam mais a atenção é que em nenhum desses casos, mesmo em casos de pessoas que estavam em determinado momento vivendo verdadeiras crises existenciais, vivendo em um estilo de vida focado em autodestruição, mesmo nesses casos, esses encontros com esses espíritos desencarnados, se é que poderíamos chamá-los assim, nunca houve um relato, pelo menos daquilo que foi publicado, de que esses espíritos tenham dito: olha, você precisa se voltar para a Bíblia ensina que você deve mudar esse aspecto e aquele outro deve seguir dessa maneira. Não, são sempre mensagens
de muita paz, de muita tranquilidade, está tudo bem, você pode continuar vivendo como você está, vive uma vida centrada no amor, e tudo vai terminar bem. Lembra que a Bíblia vai mencionar que nem todo aquele que diz a Cristo Jesus, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de Deus, o Senhor, aquele que conhece a vontade revelada de Deus e que através do Espírito de Deus vivendo dentro dele, vive essa mesma vontade, experimenta essa mesma vontade, tem a sua vida transformada pelo Divino Espírito do Senhor. Você percebe nitidamente que pelo texto que nós lemos de 2 aos Coríntios, no capítulo 11, verso 14, a Bíblia nos orienta que o próprio diabo pode se transformar em anjo de luz. E que pode, em alguns momentos, inclusive trabalhar para poder desencaminhar até mesmo os filhos de Deus. Por isso temos que estar muito alertas. Eu estou mencionando para você aqui hoje, e eu achei muito interessante a ênfase que o autor da lição deu, porque nós estamos falando de um ramo da ciência que está levando as pessoas para um conhecimento completamente distorcido a respeito de verdades bíblicas reveladas pelo próprio Deus. Portanto, temos que estar realmente muito alerta. E esse tipo de coisa cada vez se torna mais comum dentro das mídias, dentro daquilo que é produzido pelas redes de televisão. Inclusive, existem dentro de alguns famosos canais de televisão, tanto TV a cabo, como também de TV aberta, programas têm sido veiculados de forma tremenda e com muita gente assistindo esses mesmos programas, que trabalham essas experiências de pessoas que vão até determinados lugares para fazer contato com alguns, entre aspas, fantasmas que vivem naquela região, ou pessoas que passam por experiências de quase morte e que através disso conseguem fazer contato com seres que acabaram sendo desencarnados ou que estão numa esfera diferente, ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório, enfim, experiências como essas que são veiculadas por grandes redes de televisão. Isso só nos mostra que o inimigo está apostando seriamente para tentar trabalhar no coração da nossa sociedade para que esse tipo de situação já não cause mais espanto em nós. Eu me lembro, na época da minha infância, que nós tínhamos um cuidado tão grande com essas questões ligadas ao espiritismo e ao mesmo tempo essa noção de uma alma imortal, que nós podíamos estar assistindo fosse o que fosse. Me lembro dessa cena. Quando aparecia qualquer situação como essa, a primeira coisa que meu pai ou minha mãe faziam, eles levantavam, desligavam a televisão ou mudavam de canal. A gente não tem que estar vendo essas coisas, porque essas coisas são do inimigo de Deus. E através disso ele vai tentar enganar o povo do Senhor. Não é à toa que quando olhamos para a revelação que a Bíblia nos traz, e ao mesmo tempo para aquilo que a Sharon White fala, ela vai mencionar que um dos grandes enganos que farão com que centenas, milhares de pessoas sejam ludibriadas exatamente antes da vinda de Jesus é o engano da imortalidade da alma. Se você parar para poder pensar que lá em 1888, quando começaram as famosas pancadas misteriosas lá na região de Elm's Haven, quando em Nova York, aliás, e aquele fenômeno que depois acabou sendo veiculado por uma série de pessoas naquela época, dizendo que era o espírito de um caixeiro viajante que tinha sido morto naquela casa e que duas meninas conseguiram criar um código para poder se comunicar com aquele espírito. A Sharon White disse, naquela época em que muita gente olhava e via aquilo como uma distorção da realidade, e ela disse, o Senhor Deus mostrou que esse tipo de coisa vai ganhar o mundo exatamente antes da vinda de Cristo Jesus. E que muita gente, mesmo em nome da ciência, vai trabalhar essa mesma ideia. E é o que a gente está vendo acontecer exatamente à nossa volta hoje. Por isso, temos que estar imensamente alertas em relação a isso. Vamos orar? Obrigado, Pai, por tua palavra, porque através dela somos exortados e avisados de que no tempo do fim muitas pessoas serão enganadas pelo inimigo das nossas almas. Ajuda-nos a permanecermos firmes por aquilo que está certo, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?